celulares, pagers, marca-passos. Obrigado. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a organização do evento pelo convite. Para mim é uma grande honra poder conferir uma palestra no encontro de etologia, um encontro que eu participei como aluna de graduação, como aluna de pós em diversos momentos da minha vida. Então é um histórico legal de ser construído. Agradeço a presença de vocês, Sei que a balada ontem rendeu, então assim, ter mais de 10 pessoas é uma vitória, estou feliz. Tá? E a minha proposta hoje é, na verdade, misturar um pouco da apresentação dessa abordagem, da psicologia evolucionista, o que a gente se propõe com psicologia evolucionista, apresentar um pouco o grupo que aqui no Brasil faz trabalhos com psicologia evolucionista e concluir com alguns resultados de pesquisa e alguns questionamentos em relação a esse campo de atuação. Tá? Então, o título acho que não preciso comentar, todos já viram aí. De cara, eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho. Que a gente participou de um evento no qual a gente discutiu aspectos do comportamento em várias instâncias de várias espécies diferentes. É lógico que isso faz com que a gente apresente alguns questionamentos a respeito da nossa própria espécie. É natural. Inclusive, muitas pesquisas, às vezes, com comportamento animal, ela é feita com o intuito de compreender um pouco melhor o comportamento humano. Tá? Então, eu fiquei imaginando, como eu sou de Natal, eu acredito que se eu convidasse vocês, ou a maioria de vocês, para comer espetinhos de camarão, todos iriam bastante felizes, Quem não tivesse problema de alergia ao crustáceo, provavelmente participaria, aceitaria o meu convite. Mas será que se eu convidasse para consumir esse tipo de iguaria, essa disponibilidade ela se manteria? Será que a minha reação, ou a reação de muitos de vocês, ela seria a mesma para uma categoria alimentar tão diferente, que não é comum na nossa cultura? Ou se eu chamasse vocês, convidasse vocês para comer caramujo, quem que me acompanharia? Acho que nem eu iria. Mas de repente, se eu convido vocês a um jantar em que o prato principal, a entrada vai ser escargot, talvez vocês se animem a participar, Fica mais chique, mais pomposo. Esse é um tipo de questionamento que a gente pode se fazer em relação aos padrões do nosso comportamento alimentar, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E aí, para minha sócia, a maioria da plateia feminina, se eu perguntasse numa balada, já que vocês estiveram ontem, vocês escolheriam esse carinha numa paquera ou esse aqui? O da esquerda ou o da direita? Esse aqui, porque ficou com pena dele? Da mesma forma, provavelmente a escolha enquanto parceiro seria direcionada a uma grande probabilidade que a maioria das meninas elas escolhessem um desses dois rapazes aqui. Tá? Tem esse segredo. E aí, isso aí é mais uma categoria de questionamentos que a gente pode fazer. E eu ainda estou me propondo uma terceira categoria de questionamento. A gente, enquanto espécie, a gente se vangloria muito de sermos extremamente cooperativos, Mas investigar a cooperação em seres humanos, às vezes, é um pouco complicado, ou muito complicado. Ou, de fato, investigar comportamento humano é complicado. Porque existem muitas questões éticas envolvidas e, de fato, a gente, às vezes, esbarra em muitas limitações. E aí, será que, quando a gente pensa no comportamento de cooperação, esse comportamento ele é algo que surge muito tardiamente no nosso comportamento ou é algo mais precoce? É muito comum, quando a gente olha para crianças, a gente pensar, não, as crianças são... Desculpa. As crianças são bichinhos egoístas. Elas não compartilham nada, elas só querem tudo para ela. Como é que isso funciona? Será que é possível investigar isso? E aí, quando a gente pensa na investigação do comportamento humano, logicamente, a maioria das pesquisas, e eu que venho da área de psicologia, elas enfocam um nível próximo de análise. Então, eu vou tentar compreender os mecanismos que desencadeiam aquele comportamento, como é que esse comportamento surge no desenvolvimento daqueles indivíduos. E, muitas vezes, as questões finais, as questões evolutivas, elas são relegadas ao segundo plano, ou, de fato, desconsideradas. É algo que, muitas vezes, não é considerado na pesquisa, principalmente quando a gente fala de pesquisa em psicologia. Tá? E aí entra a teoria da evolução. Será que é possível, então,
a gente utilizar esse tipo de abordagem para estudar o comportamento humano? Para a gente fazer isso, antes de mais nada, a gente precisaria reconhecer que os seres humanos fazem parte do mundo natural e são governados pelas mesmas regras que outros animais. Então a gente precisa de fato levar em consideração a compreensão do próprio Charles Darwin a respeito das descendências comuns das espécies. A gente precisaria reconhecer que somos produto de um processo evolutivo, assim como todos os outros seres vivos. Se somos um ser vivo, por que isso seria diferente para a espécie humana? E precisaríamos reconhecer também que a nossa natureza ela é determinada pela nossa biologia, tanto quanto a nossa cultura é um fator determinante para o nosso repertório comportamental. Levando esses aspectos em consideração, ainda assim, a gente encontra uma resistência muito grande para explicações biológicas do comportamento humano. É muito difícil a gente colocar em pauta esse tipo de avaliação, né? Tentar reconhecer, tentar buscar predisposições biológicas no nosso comportamento. Por que isso acontece? Muitas vezes, a utilização de uma interpretação, utilizando como referência a teoria da evolução, ela acaba sendo um pouquinho exagerada. A gente sabe, por conhecer a teoria, que quando a gente pensa em uma adaptação, quando a gente pensa em uma característica que foi selecionada, não necessariamente a gente pode pegar toda e qualquer característica e buscar uma função para ela. Porque não necessariamente aquela característica que a gente selecionou, aquela característica que a gente pensou, foi a que sofreu a pressão no ambiente ancestral para evoluir e para se tornar mais frequente na população. A gente sabe que algumas características elas são passadas associadas à função, à vantagem que outras características possuem, elas vão acopladas. Então, muitas vezes, um equívoco que se comete, sobretudo em relação ao comportamento humano, é pegar cada elemento do repertório comportamental, cada unidade do comportamento e tentar dar um valor adaptativo. Qual é a função do nariz? Qual é a função da orelha? Qual é a função do dedo mindinho? Então, fragmenta demais. E aí, obviamente, chove em crítica disso, dizer, não dá para a gente usar. Se para eu falar de anatomia e morfologia ficar difícil, imagina falar de comportamento, que é algo que não fossiliza. Tá? Então, muitas vezes a gente tem um uso exagerado, tá? Um uso equivocado da proposta da teoria da evolução para tentar entender o comportamento humano. Uma outra resistência que é muito forte é a preocupação de que utilizar a teoria da evolução para entender o comportamento humano possa desencadear, possa culminar com algo semelhante ao darwinismo social e a práticas eugênicas, a práticas preconceituosas como a gente tinha na época do Hitler. Tá? Então isso é um temor muito grande dos pesquisadores de uma forma geral, que torna muito delicada usar a teoria da evolução para compreender o comportamento humano. E uma outra resistência muito forte, sobretudo das áreas das ciências sociais, que o professor André que não me deixa mentir, é uma preocupação em cima de, se eu estou dizendo, se eu vou usar a teoria da evolução para compreender o comportamento humano, então eu estou falando de determinismo biológico, estou falando de algo que está no gene, que é imutável, que danou-se, vai ser o destino, a pessoa não pode fazer nada. E aí quebra as pernas do brilhantismo da espécie humana enquanto uma espécie que possui livre-arbítrio, que pode tomar decisões, não mexe muito com o ego dos espécimes da espécie humana. Tá? Então complica também um pouco. Tudo bem, mas aí como é que a gente poderia utilizar a teoria da evolução para ajudar a compreender o comportamento humano? Como é que a gente poderia fazer isso? Essa utilização, de fato, ela pode nos fornecer uma melhor compreensão da condição humana. Exato, quando a gente descreve melhor uma espécie, a Helena Cronin já falava que quando a gente fala de comportamento, a gente está falando também do fenótipo de uma espécie, é o próprio fenótipo estendido, essa é a denominação que ela utiliza. Então é um componente essencial quando você vai descrever uma espécie, você considerar o repertório comportamental dela. E se a gente é uma espécie, a gente sabe que é, necessariamente a gente precisa tentar identificar o que a gente pode chamar de repertório comportamental da espécie humana. Não é uma tarefa fácil, é bastante complicado, tá? Mas de fato isso permitiria a gente conhecer nossas especificidades e também nossas fraquezas enquanto espécie. Não somos uma super espécie, somos apenas mais uma espécie única, como o Robert Fowler já falava lá em 1980.